eu queria conversar com você hoje sobre felicidade. Olha aí, felicidade. É muito importante ser feliz, é ou não é? Aliás, Deus não nos criou para que a gente fosse triste. Deus, que tem em si toda a alegria, Deus que é um Deus alegre, nos fez para sermos felizes. Deus não quis, não quer a tristeza para quem quer que seja. A tristeza entra no mundo como um reflexo do pecado contra ele mesmo. Agora, ao longo da história humana, as pessoas começaram a associar a fonte da felicidade, a origem da felicidade, com o prazer. A origem da felicidade está ligada ao prazer. E essa discussão é muito, mas é muito antiga. Muito antiga. Mesmo antes de Cristo, a filosofia já conversava sobre isso, e aqui os filósofos, ou quem está assistindo que curte o tema, sabe que Aristóteles trouxe isso, né, como a felicidade deve ser fruto das virtudes. E aí vieram os estoicos, e esse pessoal disse o seguinte: não. Na verdade, a felicidade ela vem do prazer. A felicidade vem do prazer. E a coisa foi evoluindo, e as discussões construídas em relação a isso não deixaram de acontecer, inclusive nos nossos dias aí. A própria psicologia, eu não sou psicólogo, tá? Eu sou casado com uma, mas eu não sou psicólogo. A própria psicologia tem tratado esse tema também. Tem um cara chamado Skinner, ele é do behaviorismo, né, comportamentalismo, né? E o Skinner, ele entra, né, no mérito da questão para dizer que, na verdade, o prazer, não o prazer, mas os resultados do prazer é que realmente, né, vão trazer essa felicidade. E então a discussão é muito grande. E em dias como os de hoje, exatamente nos dias que essa mensagem está sendo pregada, a conversa por aí é a seguinte: sexta, sábado, domingo, segunda e terça, o que eu quero é ser feliz. Ninguém é de ninguém, bora beijar na boca, vamos ouvir muita música, vamos dançar até o pé da bolha, sentar com os amigos e aproveitar que está calor e encher a cara, porque nesses dias a gente vai ser feliz. Olha aí. O que realmente importa é ser feliz. E o que nos dá felicidade? O prazer. Vamos gastar com prazer. Pensando na nossa saidinha que vamos ter para descanso esses dias, eu fui olhar um lugar que a gente gosta de ir, e aí era assim: pré-carnaval, carnaval, ressaca do carnaval. Aí eu perguntei, né, que dia que está tudo parado para a gente descansar? Não, a coisa está toda montada para prazer antes, prazer durante, prazer depois, e vamos gastar no prazer. Só que o hedonismo que prega isso, né, que é a corrente filosófica que prega isso, e o epicurismo ele vem daí, ele bebe daí. Essa corrente filosófica hoje está sendo muito questionada, porque o prazer pelo prazer, o prazer para trazer felicidade, dá um problemão.
Porque quando a gente tem prazer, nosso corpo libera hormônios, né? Esses hormônios da alegria e tal, um deles, dopamina. E aí, quando você tem o prazer e o corpo libera dopamina, o que você precisa? De mais prazer, porque aquilo ali já foi. Você precisa da próxima. E aí entra nesse ciclo vicioso de querer prazer sobre prazer e construir prazer em cima de prazer para estar sempre feliz. E se você não está tendo prazer, ou se alguma coisa não te dá prazer, ou se um relacionamento não te dá prazer, se o seu trabalho não te dá prazer, se vir para a igreja não te dá prazer, você larga isso e arruma um trem rápido que te dê prazer. E a própria sociedade tem questionado, porque afinal de contas isso é insustentável, amigo. É ou não é? Aonde nós vamos parar? E o que Deus tem a dizer sobre isso, uma vez que Ele é o Criador? Qual é o olhar de Deus sobre isso? Afinal de contas, eu disse no começo que Deus não nos fez para sermos infelizes. Deus quer que a gente seja feliz. Mas como? Qual será a fonte da felicidade, se não é no prazer? Sendo assim, quero convidar você para lermos juntos um texto na palavra. Vamos à Escritura. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional de 2011. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. O texto está numa continuação. Jesus estava, antes do verso 17, Jesus estava abençoando as crianças. Aquele momento em que trouxeram as crianças e Jesus as recebe, diz, deixa vir, não impede não, tal. Jesus pega no colo e abraça, impõe a mão e conta uma história, e faz rir, faz guti-guti, aquela história toda. Bem, aí aquele momento está terminando e o verso 17 diz assim, quando Jesus ia saindo, então está um movimento ainda, tem um monte de pai ali, né? Parece final de EBD, né, de criança. Tem um monte de pai ali, ou ensaio do coral das flautas na sexta-feira, né? Enfim, aquele monte de criança, um monte de pai. E aí, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aí. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Lembra que o homem está de joelho. Jesus olhou para ele e o amou. Eu vou ler de novo essa parte. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus.
Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Pesada essa conversa, né? Mas aqui a gente tem a lente de Jesus sobre a questão da felicidade. A gente tem esse homem que é rico e que tem muitas riquezas. Se ele tem muitas riquezas, o pessoal tem uma frase que diz assim, que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Pois é. Né? Não tem felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. O dinheiro abre portas para muita coisa, para prazer, para alegria, para você gastar e ter essa vida de prazer. Mas esse homem que tem muito dinheiro e pode gastar com prazeres, ele está interessado numa situação. Qual é? Vida eterna. Ou seja, eu quero ser feliz hoje e do outro lado da existência, eu quero continuar a ser feliz. Então, é importante ser feliz aqui e ser feliz lá. Então, ele aqui está dizendo, eu estou bem na fita. Aqui está resolvido. Aqui eu estou feliz, mas eu quero garantir minha felicidade lá. E aí ele pergunta, ele chega correndo naquele movimento, Jesus está de saída, ele chega correndo, se joga aos pés de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Jesus está dizendo: eu sei que você não me conhece. Você está querendo respostas fáceis. Você não me conhece para me chamar de bom. E se só tem um que é bom e é Deus, você está me chamando, você está dizendo que eu sou Deus. Segura isso aí. Agora, eu não tenho resposta fácil para você, amigo. Você não me conhece. Você não anda comigo. Você quer ser feliz aqui, quer ser feliz lá? Vou te dizer o que é que você tem que fazer para ser feliz lá. Cola comigo aqui. Você não me conhece para me chamar de bom, mas eu estou te convocando. Vem caminhar comigo. Vem conhecer o meu coração. Vem provar de perto o que é a bondade de Deus. Essa que a gente cantou aqui hoje. Felicidade verdadeira, do ponto de vista divino, está na comunhão, no caminhar com a fonte da nossa existência, que é o próprio Deus. Quando a fonte da felicidade está nos prazeres, a gente isola Deus. Mas Deus nos fez para termos comunhão com Ele. Gente, é uma coisa muito interessante. A gente leu isso, né, nessas semanas que nós começamos a fazer a leitura bíblica, lá no comecinho. O capítulo 2 de Gênesis, ele é simplesmente espetacular. A Bíblia diz que Deus cria o homem, cria a mulher, e tudo é perfeito. Veja bem, no capítulo 1 você tem aquela poesia da criação, e Deus cria isso e diz: é bom. Aqui é bom, não sei o que é bom, não sei o que é bom. Deus criou tudo bom. Aí a Bíblia diz no capítulo 2 assim: Deus cria o homem e planta um jardim no Éden.
O que era bom ficou melhor. Como é que é isso? Não sei. Mas era tudo perfeito, ficou mais perfeito ainda. Sei lá. Deus coloca a gente ali. Agora, o importante não é estar no Éden. Quando Deus coloca o ser humano no perfeito do perfeito, a graça não é estar no Éden. A graça é que o Criador vem no final do dia, todo dia, para bater papo com o ser humano. Essa aí é a fonte da felicidade do ser humano. E a gente precisa entender isso, porque esse é o convite de Jesus para nós. Como é que você está chamando Deus de bom se você não conhece Deus? Como é que você está dizendo coisas a respeito de Deus, né? Se você não experimentou isso? Olha só como é que é louco essa ideia sua, de que você chama Deus de bom, Deus diz, vem para perto de mim, e você sai triste. Pasme, porque foi isso que aconteceu. Bom mestre, então vem caminhar comigo para você provar como é que eu sou bom. Não vai dar. Que a felicidade duradoura e verdadeira não é prazer desde o final de semana anterior até o outro final de semana depois do carnaval. Não é aí que está a felicidade verdadeira. Não está no prazer, porque isso só vicia, só cansa, só exige mais. Agora, quando você começa a olhar que o teu Criador quer você perto do coração dele, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, apesar da sua rebelião, ele vem até você e diz, eu estou aqui, quero caminhar contigo, bora! E quando a gente começa a caminhar com Jesus, quando a gente começa a caminhar com o nosso Deus, aí sim, a gente descobre qual é a verdadeira fonte da felicidade. Pastor, mas isso é conversinha. Papinho de crente. Crente não bebe, crente não vai para farra, crente não curte com os amigos, crente não vai para... Né? Então, você está falando isso porque você não faz nada. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente se entrega ao império dos prazeres, a gente não está sendo mais feliz. Na verdade, essa é, pasme, essa é a maior desgraça que nessa existência pode acontecer com o ser humano. Eita! Pois é. Olha só como é que são as coisas. Quando você vai em Gênesis capítulo 3, lembra que eles estão dentro do perfeito, num jardim que é mais perfeito do que o perfeito. Beleza? Estão lá, vivendo a vida deles, o Criador aparece todo dia, no final da tarde, bate papo, conversa, enfim, a coisa está fluindo. Aparece um ser no deserto, no jardim, o mais astuto entre todas as animálias, e joga uma conversinha para o ser humano. Deus está mentindo. Deus está escondendo o jogo. Você está vivendo no perfeito do perfeito, mas Deus está escondendo de você o que realmente é bom. Conhecer as coisas, saber de tudo. E aí, tudo tem a ver com se rebelar contra Deus por meio de um fruto. E quando você olha Gênesis capítulo 3, o texto diz assim, e a mulher, vendo que o fruto era bom de comer, agradável à vista,
e muito interessante para dar entendimento, pegou e comeu. É bom para comer, é bom de olhar, e é legal para abrir a cuca. Prazer. E aí se a gente começa toda a desgraça, que só anda. Por isso que Jesus, quando olha para o homem aqui no texto que nós lemos, o texto diz que Jesus olha para ele e o ama. Mas a escolha que esse homem faz desagrada a Deus profundamente. E sabe o que Deus faz? Deus deixa ir. Você quer prazer? É com você mesmo. E tem um texto na palavra tão pesado sobre isso. É um texto que toda vez que eu leio me arrepia. É Romanos capítulo 1. Depois você lê em casa, que é quando o apóstolo Paulo abre o capítulo, abre a carta aos Romanos, ele fala, veja bem que Paulo está defendendo qual é o evangelho que ele prega para a igreja em Roma, porque ele quer que eles o enviem depois até o fim do mundo, até a Espanha, inclusive. E ele vai, eventualmente. Mas ele abre a carta para dizer o tamanho da desgraça em que o ser humano sem Deus está envolvido. E no capítulo 1 ele está dizendo sobre a ira de Deus que vem sobre o ser humano. E nessa seção da ira de Deus sobre o ser humano, 3 vezes, pode contar aí, quem é bom, né, quem quer ler, 3 vezes, Paulo diz, e Deus os entregou ao desejo, e Deus os entregou às suas vontades, e Deus os entregou ao que eles queriam fazer. 3 vezes. Estava falando lá em casa hoje sobre isso. Sabe quando a gente tem criança pequena, né? E aí você está com aquele movimento, e tem uma coisa que chama muita atenção de criança, que se chama tomada. Né? Criança ama tomada, eu não sei porquê, eu amava tomadas. E aí quando a criança vai indo para a tomada, o pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho chega lá e rapidinho, opa, ó, e quando ele vai lá e segura, né? Rapaz, vai dar choque, não põe a mão aí não. Corre lá, né? E a criança fica naquela assim, mas que gente chata, velho. Tudo que eu queria era botar o dedo naquele buraquinho para ver o que tem lá. E o pai, a mãe, a tia vai lá e toda hora pega a mão, né? Não põe a mão aí não põe o dedo aí não. Quando Deus deixa a gente fazer o que quer, é como se os pais estivessem dizendo, mete o dedo na tomada. E por isso que eu estou dizendo que é a maior desgraça, pastor Emanuel. Porque Deus nos entregou aos nossos sentimentos, Deus nos entregou às nossas vontades, Deus deixou a gente fazer o que a gente quisesse, e o ser humano foi de mal a pior. O prazer pelo prazer leva o ser humano de mal a pior. A gente tem esse costume de pensar que uma pessoa boa é aquela que não faz mal para os outros. Então, o cara é muito gente boa, o cara não faz mal para ninguém, não faz mal para ninguém. Então é uma pessoa boa. Na ótica de Deus, isso não é ser alguém bom. Não fazer mal para os outros não é ser alguém bom. Você está tendo um bom caminho. Ser alguém bom é ser alguém que permite, na ótica de Deus, tá? Que o Espírito Santo produza em si a bondade de Deus nele. Essa bondade que a gente cantou hoje, tua bondade me seguirá, Senhor. É uma bondade de Deus que é implantada em mim. Gálatas capítulo 5, verso 22.
A bondade que o Espírito produz em mim, não é porque eu sou legal. Porque quando a gente está em busca do prazer, e é o prazer disso, ou prazer daquilo, ou prazer daquilo, a gente vai acabar passando por cima de alguém. A gente vai acabar maltratando alguém. E isso, como eu disse, é uma coisa que escala. E quando a gente olha na Bíblia, Romanos capítulo 1 é uma situação que escalou. Porque Paulo fala assim, e até mesmo, e no final é todo mundo terrível. Mas aí como é que a gente vive essa vida? Então eu disse que a fonte da nossa felicidade não pode ser prazeres. Os prazeres não podem ser essa fonte. Mas Jesus nos ama. E Deus nos ama. E Deus deixou a gente ir. Só que Deus veio até nós quando a gente está totalmente errado, totalmente enrolado. Quando a gente já tomou muito choque no dedo, Deus vem para dizer, eu quero restaurar você, eu quero restaurar a sua vida, eu quero estar caminhando com você, vem para perto de mim. Abandone a fonte da sua alegria como os prazeres, deixe de lado os prazeres como fonte da sua alegria. Vem caminhar perto de mim. Aí você fala, mas e a gente não vai ter prazer não? Vai. Vai. Essa foi a pergunta de Pedro. Jesus diz para os discípulos, não tem como dissociar a vida eterna, o outro lado da vida aqui. Só vai desfrutar de vida eterna quem caminha com Deus aqui. Se você está caminhando com Deus aqui, você tem vida eterna lá. Não tem como você ter, porque é o que o rapaz está querendo. Se resolver desse lado com as suas riquezas e viver essa vida de prazeres aqui, e aí ele vai para a vida eterna legal. E aí, inclusive, a discussão aristotélica aqui no meio, né? Dos mandamentos, não faça isso, não faça, não faça, não faça. E ele diz, então, estou bem na fita. E aí Jesus vai dizer, o problema não é que é virtude, não é você buscar virtudes que vai te trazer felicidade, você caminhar perto de Deus. Porque verdadeiramente bom, né? O tal do não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, não te faz uma pessoa boa. Para você aprender a ser bom, você precisa caminhar com Deus. Então caminha com Deus aqui e você tem vida eterna. Bem, aí a gente está caminhando com Deus aqui, não tem mais prazer? A gente tem que abrir mão de tudo, de todos os prazeres? É isso mesmo? Não. Verso 28, Pedro diz, desesperado, nós deixamos tudo para seguir-te. A gente abriu mão dos prazeres como fonte da nossa felicidade. E agora, aí Jesus vai dizer, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa gosta de festa. Você deixou as festas? Irmãos, irmãs, família, gosta de estar com a família, com os amigos? Tá bom. Mãe, pai, filhos, opa, você tem filhos aí. Férias em família. Cônjuge. Prazer sexual, alegria por estar na companhia de pessoas, jogar um joguinho de cartas, dinheiro. Ninguém que deixou isso tudo por causa de mim e do Evangelho deixará de receber quantas vezes? Opa, peraí, de novo. Quantas vezes? 100 vezes mais. Quando? Quando? Aqui. Vai vir tribulação junto,
Mas Deus está te prometendo que se você tiver nele a fonte da sua felicidade, nessa vida você vai ter 100 vezes mais prazer do que aqueles que têm nos prazeres a fonte da sua felicidade. Porque não é sobre ter prazer, é sobre ter Deus. E Deus, como fonte da alegria, vai te dar todo o prazer que você precisa, 100 vezes mais do que o povo que está por aí. O pessoal gosta de dizer que agora, né, ninguém é de ninguém. E beija na boca e vai para a cama com quem quiser nesses próximos dias. Deixa eu te dizer, o projeto de Deus é botar você do lado de um cônjuge, para você viver a vida com essa pessoa e desfrutar não só do prazer sexual, mas do prazer da comunhão emocional e espiritual que existe no casamento. O pessoal está querendo cair de bebê, de falar bobagem. Deixa eu te dizer, o prazer que Deus tem para você é você sentar-se com os seus irmãos e falar das maravilhas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí sim você tem assunto que alegra o coração. Você vai abrindo mão aí de ouvir piadinhas e piadinhas e piadinhas e fofoquinhas e etc. Deus está te chamando para você viver a alegria de ouvir alguém dizer: eu estava internado, a minha mulher estava internada, né, André? E ela, essa semana, Deus foi lá e mexeu com ela e fez um trabalho ali que ninguém entendeu, e ela já está em casa. Gente, que glória de Deus agindo no meio disso tudo! Percebe o prazer que tem aqui? É 100 vezes mais nessa vida, porque você não precisa de prazer como fonte da sua alegria. Deus é a fonte da sua alegria e tem prazer para você. Isso é bom demais, gente. E aí, chama junto e entra na vida eterna. 100 vezes mais prazer, que é o prazer que Deus dá. E desse jeito você entra na vida eterna. Mas é a escolha. É assim que Deus olha as coisas. E é assim que Deus tem futuro para nós. E não só um futuro, é um futuro que começa agora. De abrir mão de prazeres como fonte da alegria. Ter em Deus a fonte da alegria e receber dele todos os prazeres que ele tem para nós. Amém. E glória a Deus. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Primeiro eu quero orar por alguém que quer começar uma caminhada com Jesus, entendeu que está caminhando de uma forma muito estranha, sendo dominado pelos prazeres, se dedicou, se entregou aos prazeres, mas hoje quer começar uma caminhada com Deus, salvação em Cristo Jesus. Nessa casa, a gente quer orar por você. Se você estiver aqui ou se você estiver longe daqui, Deus tem vida nova para você. Tem. E Deus tem muita alegria de te trazer para perto do coração dele. Se você quer receber essa oração para começar uma caminhada com Jesus, ou voltar a caminhar com Jesus tendo se afastado, a gente já está orando por você. Mas se você quiser se identificar, deixa a gente saber. Só levanta assim uma de suas mãos para a gente saber que você quer. E a gente vai orar por você agora. Tem lá atrás. Alguém vai orar contigo aí, brother. Peniel, tu pode orar com ele? Por favor. Obrigado. Tem mais alguém? Tem mais alguém? De repente alguém em casa também.
Jesus quer mudar a sua vida, a sua história. Ele está aqui para fazer isso. Pode acreditar. A segunda oração que eu quero fazer é por você que tem na caminhada se enfraquecido, não está vendo os prazeres de Deus. Deixa eu te dizer que Jesus quer mostrar isso para você. Talvez você não esteja caminhando com o Deus bom, talvez você esteja na religiosidade, querendo marcar aí os pontinhos das virtudes. Jesus quer se revelar para você. Se você está com essa situação, está se questionando na sua fé, eu quero orar por você também. E aí o meu convite todos nós vamos ficar em pé agora. Convido você a ficar em pé. E se você quer receber essa oração, coloca a mão no seu coração. Porque Deus vai fortalecer a sua fé hoje. Jesus tem vida nova para você hoje. Jesus quer tratar com você hoje. Seja sincero diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso da minha fé renovada. Senhor, não estou vendo esse prazer que o Senhor tem. Senhor, eu não estou vendo essa celebração toda. Senhor, eu fico às vezes até com inveja dos ímpios. Coloca a mão no teu coração, porque Jesus quer tratar com você hoje. E vamos orar. Senhor Deus, Deus nosso, eu quero orar, Senhor. Diante do Senhor, eu me chego junto com esta igreja para orar por esses que estão dizendo: eu quero começar uma caminhada com Jesus, ou eu quero retomar uma caminhada com Jesus. Eu abro mão dos prazeres como fonte da minha alegria e abro o meu coração para receber Deus e a salvação de Deus na pessoa de Cristo, para viver todos os prazeres que Deus tem para mim hoje e na vida eterna. Ó Deus, abraça, perdoa, que ele se sinta muito alegre agora, com o coração cheio de alegria, da tua alegria que é a nossa força. Quero orar, Senhor, pela minha irmã e pelo meu irmão que estão, ó Deus, nesse momento dizendo: Deus, eu não estou vendo essa alegria toda. Eu preciso da tua alegria. Eu não estou vendo esses prazeres. Eu não estou vendo esses momentos gostosos na vida. Eu só estou vendo negação. Eu só estou vendo não pode, não pode, não pode. Deus, eu quero te pedir por essa pessoa que está vivendo até uma religiosidade, tentando marcar pontos para descobrir a tua bondade. Senhor, revela-te para ele e para ela hoje, agora, nesse momento. Traz, Senhor, das tuas alegrias para esse coração. Traz gente, ó Deus, para perto. Prepara um cônjuge, traz os amigos, que ele possa ouvir dos milagres, que ele possa ter coração para te louvar, que ele possa sentir a alegria do teu Espírito Santo e o teu trabalhar no seu coração. Afinal de contas, o Senhor tem alegria também para ser trabalhada em nós. Revela a tua bondade nisso que ele está precisando, nisso que ela está precisando. Talvez seja uma causa muito difícil mesmo, Senhor, que está turvando a alegria. Meu Deus, mostra a tua presença e restaura a alegria nesse coração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, tu és um Deus bom demais. Que coisa boa é te servir. Que coisa boa é estar diante de ti. Que coisa boa é desfrutar da tua bondade e dos prazeres que o Senhor nos dá. Com tribulações, é certo, porque esse mundo não quer a gente aqui. Com tribulações, mas o Senhor está caminhando com a gente. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.